Então, no meu celular aqui já é 7 horas em ponto. Vamos iniciar, então, né? Boa noite a todas. Sejam todas bem-vindas. A Nelly e a Sheila sempre participando aí, né? A mãe também. Que bom que vocês estão aqui e que estão querendo aprender um pouquinho mais, que a gente possa fazer bom uso desse estudo, né? Então, o estudo que a gente está fazendo é o Lares de Esperança e Cura. E a gente está já no terceiro encontro. Esse já é o terceiro encontro. A gente já falou sobre as emoções, a gente já falou sobre a ansiedade. E agora a gente vai falar sobre... Alguém sabe? Estresse. Dando uma olhada já. Isso, estresse, né? Então, será sobre o estresse, que é também um tema muito atual, né? Um tema muito importante para a gente estar conversando também, né? Então, toda quinta-feira às 7 horas, a gente tem nosso encontro aqui pelo Zoom, né? Na nossa sala virtual. Então, todos estão convidados, está sendo gravado. Então, quem estiver assistindo a gravação também quiser participar com a gente aqui, é quinta-feira às 7 horas. Então, tá. Sobre o estresse, né? Hoje em dia, a gente estava falando já, né, na semana passada, com a correria do dia, tudo, a gente fica muito ansioso e também muito estressado, né, com as coisas que a gente tem para fazer, com as nossas preocupações. O estresse, ele vem atingindo várias pessoas, né, às vezes criança também, a gente vê que as crianças às vezes são mais estressadas também, hoje em dia, né, já não estão contente com tudo, já fica estressada, já quer as coisas para ontem, não tem paciência. Então, o estresse é uma coisa muito, muito atual, tanto em criança, adulto, idoso, com todos, né? E na Bíblia também falam sobre algumas histórias em que a gente entende que o personagem também passou por um período de estresse. Então, a gente está estudando essas coisas, assim, as emoções, a ansiedade, agora o estresse, como coisas científicas, mas também a gente leva para o lado da Bíblia, né? E a gente vai ver também algumas pessoas que tiveram essa história com estresse, né? A sua história também é marcada por esse fato. Então, aqui vem falando, né, no nosso trechinho aqui no início, que eles desenvolveram uma escala de classificação de reajustamento social. E essa escala fala sobre valores em que quando a gente passa por alguma coisa, por exemplo, a morte de um cônjuge, aí eles colocaram que é 100. A lesão corporal, uma doença, 53. Mudança de residência, 20, etc. Foi colocando várias situações em que causam estresse e colocaram um valor para isso. E esses valores somando que dê 200, deixa eu ver se é 200. 200 pontos, quando tu soma várias coisas que geram estresse e soma 200 pontos, então isso significa que tu pode ter probabilidade, né, de adoecer 50% mais do que outras pessoas que não têm essas preocupações. Então, para a gente ver como as preocupações podem fazer a gente adoecer muito, né? E também, se chegar a 300 pontos, a gente pode até ter uma crise, né? Às vezes a gente fala assim, tive uma crise de ansiedade, alguém teve uma crise de ansiedade, também pode ter uma crise por causa do estresse, né? E Jesus, ele mostra, né, por preceito e exemplo, que buscar a Deus em um momento e em um lugar tranquilo é o melhor remédio para o estresse da vida. Isso está lá em Marcos 6:31, depois a gente vai ver ali, né, o que Jesus fazia para sair do estresse. E ele mostra isso na Bíblia, então a gente vai estudar sobre isso, a gente vai ver na Bíblia maneiras também de a gente se livrar do estresse, ou pelo menos diminuir um pouco, né, porque o estresse é igual a ansiedade. Ela é importante um pouquinho só, porque, por exemplo, se a gente não tiver ansiedade para fazer, por exemplo, um trabalho, a gente deixa para a última hora, né? Agora, se a gente tem um pouquinho de ansiedade, a gente já começa a fazer ele com antecedência para a gente não atropelar as coisas na última hora. Então, assim, um pouco de ansiedade, as emoções, até as ruins, a gente já viu, né? Que elas a gente tem, até são importantes a gente ter, mas não é demais, né? Porque senão faz mal para nós. Então, a gente vai começar ali com a primeira pergunta lá em Reis, né, que a gente tinha que ler. Eu sempre falo, né, todos os nossos estudos, que a gente não vai ler todos os versículos,
porque é bastante coisa. Quem já faz ele antes, dá de perceber que é bastante versículo que tem para ler. Então, se a gente fosse ler todos, ia dar bastante tempo aqui, e não tem necessidade, porque cada um pode ler na sua casa. Né? Quem não tem esse livrinho aqui, ó, vou mostrar de novo. Quem não tem esse livrinho aqui, eu tenho em PDF. É só me pedir que eu posso mandar, tá? Porque daí pode fazer em casa, né, antes. Aí depois aqui só acompanha já feito, respondido, só para a gente conversar e trocar informações, né? Que a gente entendeu sobre o estudo. Então ali tinha que ler bastante versículos de Reis, né? E a pergunta é assim: como Deus fez provisões para a sobrevivência de Elias durante a longa estiagem em Israel? Então Elias, a gente vê a história dele e a gente sempre percebe como ele foi fiel a Deus, até porque ele foi para o céu, né? Então ele foi muito fiel a Deus. Mas ele teve momentos muito difíceis, muito complicados, que a gente pensa que é porque a gente está tendo momentos difíceis, complicados, que a gente não está próximo a Deus. Não, ele estava próximo a Deus e mesmo assim ele teve momentos difíceis, complicados, de estresse, muita tensão, até mesmo depressão, né? Alguns psicólogos analisando a história de Elias dizem que ele pode ter tido depressão. Então, todo mundo é sujeito a ter as coisas, mas aqui vai mostrar como que ele lidou com isso. Até Jesus, como que Jesus lidou com o estresse. Então, ali, como que Deus fez as provisões para a sobrevivência de Elias? A gente viu que, primeiro, ele fez com os corvos levando comida para ele, né, para Elias, e segundo, com a viúva de Serepta lá, que ela fez o pão também para Elias, né? Então, Deus, ele guiou a vida de Elias, ajudou ele nas dificuldades dele, né? Sempre proveu para ele as coisas, deu comida para ele quando ele precisou, né? Então, Elias, ele sentiu muito perto Deus dele, né? Ele sentiu que Deus estava cuidando dele pessoalmente, né? Ele testemunhou os corvos trazendo comida para ele, né? E também ele viu farinha que não acabava mais, óleo que não acabava mais para fazer os pães, né, da viúva. Aí a segunda pergunta fala assim: quais foram algumas outras coisas que aconteceram a Elias e que lições podemos tirar delas? Aí um dos versículos ali falava também que ele viu a ressurreição do menino, né? E também que veio chuva do céu depois de muito tempo não chovia mais. E também que no Monte Carmelo Deus mandou fogo do céu e consumiu o sacrifício que ele estava fazendo. Então Elias ele presenciou muitos milagres pessoalmente, coisas que hoje a gente não tem nem ideia de como seria para a gente isso, porque a gente vê Deus guiando a nossa vida através de várias situações, né? Às vezes de uma proteção que a gente vê, às vezes por causa que Deus, o Espírito Santo fala no nosso ouvido, a gente fala alguma coisa para a gente escuta, a gente faz e depois a gente viu, nossa, ainda bem que eu ouvi a voz de Deus. Então a gente vê dessa forma. Só que Elias, ele viu muito forte isso, né? Como a gente nunca viu um corvo trazendo comida para a gente, por exemplo. Uma pessoa ressuscitando porque a gente orou a Deus, né? Ou fogo vindo do céu, né? Ou também farinha e azeite que não acaba mais. Às vezes, claro, Deus ele manda comida para nós através de anjos, né? Porque às vezes as pessoas contam várias histórias, né? Ah, tava precisando de alimento e aí a pessoa apertou a campainha e trouxe comida para nós. E a gente estava orando a Deus para que ele mandasse comida para nós. Então a gente vê esses tipos de coisa. Agora, de um azeite, de uma jarrinha pequena, várias jarrinhas encher, a gente não vê tão forte isso. E Elias viu. Só que mesmo vendo tudo isso, ele ainda ficou abatido, abalado. Então, o sucesso e as realizações, a gente pode tirar com isso, né? De que às vezes pode trazer estresse para a gente também, né? Uma longa série de eventos arrebatadores, mesmo os positivos, pode acrescentar muito peso e um fardo também, né? Ao mesmo tempo, por que a gente deve ter cuidado para não ficar muito satisfeito conosco mesmo durante os bons tempos? Então, Elias, ele passou por momentos muito bons, uma série de momentos bons, né? Várias coisas aconteceram e ele viu a mão de Deus. Mas mesmo assim, ele passou por um momento difícil, complicado depois, de muitas coisas boas, né? Então, a visão de Elias, ela foi repleta de intervenções diretas divinas. É difícil imaginar como alguém, depois de tudo isso, poderia não confiar plenamente no Senhor. Mas, no entanto, pouco tempo depois, Elias foi dominado pelo desânimo. Então, a gente fica pensando, né? Como que pode? Elias teve
viu muita coisa boa, viu ressurreição, viu fogo descer do céu, viu alimento que não acabava mais, e bate um desânimo nele. Como que a gente pode entender isso, né? Então, lá em 1 Reis 18:40, fala sobre os profetas de Baal que foram mortos. E foi depois disso que Elias bateu desânimo. Porque vocês imaginam, né? Ele viu muitos milagres aconteceu, muita coisa boa, mas ele viu um monte de gente morrendo também, né? Logo depois de todas essas coisas boas, várias pessoas morreram, os profetas de Baal ali. A gente não sabe se Elias diretamente matou as pessoas ou outras pessoas mataram os profetas de Baal. Mas, de qualquer forma, ele presenciou, ele estava ali, ele viu a situação. E ele se sentiu muito abalado, provavelmente, por causa disso, né? Então, ali em 1 Reis 19, 1 e 2 diz também, no topo do estresse dessa prova, o que mais Elias enfrentou? Ele enfrentou também a perseguição, porque Jezabel, quando soube que os profetas de Baal tinham sido mortos, ela pediu para que perseguissem Elias. Então, ele também ficou com muito medo da Jezabel, né? Mas a gente viu que várias coisas boas tinham acontecido. Era apenas ele podia confiar em Deus que ia livrar mais dessa, né? Por que ele ia ter medo de Jezabel e que sendo que ele viu uma pessoa ressuscitar? O mesmo Deus que ressuscitou a pessoa podia livrar ele de Jezabel, mas ele teve medo, ele teve desânimo. E a Deus entendeu a situação dele, né? Ele viu pessoas sendo mortas ali, os profetas de Baal, apesar de que eram pecadores, eram seres humanos, e ele com certeza sentiu por isso, né? Ele com certeza não se alegrou com isso. Ele ficou triste, ele queria que aquelas pessoas estivessem do lado de Deus, né? E vivessem, não queria que eles morressem. Então, o que aconteceu lá em 1 Reis 19:3? Elias fugiu com medo, né? A mesma pessoa que viu pessoa ressuscitando, chuva caindo do céu depois de muito tempo, fogo descendo do céu, comida que não acabava mais, ele fugiu. Ele teve medo, ele teve desânimo. Então, como pode, né, esse homem de Deus, depois de haver testemunhado uma série de milagres maravilhosos, ficar em tal estado de desespero? Como pode reagir a ponto de pedir a Deus que lhe tirasse a vida? Afinal, pense nos milagres que ele havia visto e nos quais até mesmo havia estado envolvido. Então, assim, é para a gente pensar mesmo na história de Elias, né? Porque ele viu milagres que muitos de nós a gente não viu. Às vezes também nem vamos ver. E milagres, assim, fortes mesmo, né? Coisas que a gente vê Deus poderosamente atuando, né? A gente sabe que no final dos tempos a gente... não sei se vocês já viram o filme A Última Batalha, mas a gente vê, né, que Deus manda pão e tudo. Mas a gente não viu isso ainda. Corvo trazendo comida, né? Então Elias viu esses milagres, essas coisas incríveis, mas mesmo assim bateu desânimo nele, né? Então, assim, essa história de Elias é para a gente perceber que qualquer pessoa pode ter desânimo, qualquer pessoa pode ter angústia, qualquer pessoa pode ter medo, né? Se Elias teve, quem somos nós, né? Se Elias teve, que viu todos aqueles milagres, aquelas maravilhas, né? Então, essa é uma pergunta para a gente pensar, tá? Quantas vezes você fez a mesma coisa? Esqueceu-se da forma impressionante pela qual o Senhor operou em seu favor no passado? Porque às vezes a gente fica André, preocupado. Oi? Pode falar, Nelly. oi, eu tenho um testemunho também sobre isso, antes de mudar, né, depois para outra parte que vem a de Jesus. Posso contar agora? Pode contar. Tu sabes que eu passei por uns momentos bem difíceis, né, e assim, acho que foi logo depois da minha conversão, né, que eu tinha voltado, Deus nos prova, nos testa, né. Aí eu estava preocupada, porque acho que eu estava sem trabalho. E aí eu comecei a orar para Deus e, né, para saber como ia fazer para me alimentar, né? Aí o Espírito Santo me falou, né, Deus, que assim como ele tinha, eu estava orando, né, de manhã na madrugada, como ele tinha sustentado com 3 peixes e 2 pães, né, 5.000 pessoas, como que ele não iria cuidar de mim, né? E tu sabes que eu fiz comida e a minha comida não acabava. Eu comia e não acabava.
Eu comia e não acabava, acho que eu fiquei uns 4, 5 dias comendo e não acabava a comida. Foi assim uma coisa, foi maravilhoso, Deus é maravilhoso, tem muitos testemunhos para contar, né? Tudo que Deus já Que fez lindo. por mim, né? Que lindo. Então, foi assim, nossa, não acabava, sabe? Foi maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Então, Aham. como ele disse, né? Ele Presenciou. tinha alimentado tantas pessoas, como que ele não ia cuidar de mim, né? É Uhum. só a gente confiar, né? Tu presenciou o milagre da viúva de Sarepta, né? Que o azeite e a farinha não acabavam mais. Que lindo, Foi Nele. maravilhoso. Que lindo testemunho, né? Deus, ele cuida da gente, ó. Nele é a Cuida. prova, né? De que ele cuida de A nós. gente Todas as histórias da Bíblia, tem mais as nossas também, né? teve que confiar, né? Só confiarmos em Deus, né? Às vezes a nossa fé é pouca, né? Uhum. Às vezes é bem pouca, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, já seria É, bastante para nós. Mas a nossa fé ainda é muito pequena, a gente tem que exercitar todos os dias, né? Porque às vezes também não é fácil, gente. Por isso que Deus falou lá na Bíblia, né? Bem-aventurados que não vê, mas acreditam, né? Porque a é, gente não vê, a gente não tem contato diretamente com Deus, a gente não consegue ver a face dele, mas a gente acredita. Então, bem-aventurados são essas pessoas, porque não é fácil, né? Às vezes é complicado, mas a gente tem provas de que a gente, se confiar, vai dar tudo certo, né? Obrigada é. por compartilhar a tua história, Nele, tá? Então, o que eu estava Nem, falando aqui é sobre a pergunta para a gente pensar, né? Quantas vezes você fez a mesma coisa? Esqueceu-se da forma impressionante pela qual o Senhor operou em seu favor no passado? Igual Elias, que ele esqueceu das coisas que parece que ele esqueceu, né, das coisas que Deus tinha feito tão poderosas. Ele poderia livrar de Jezabel, assim como realmente livrou. Mas ele quis fugir. Ele ficou com medo e quis fugir. Por que é importante, especialmente nos momentos de desespero e estresse, recorrer à lembrança de como Deus agiu em sua vida anteriormente? Justamente por isso, né? Porque a gente vai acabar confiando mais em Deus. Então, se a gente vê o que Deus fez no nosso passado de bom, a gente vai confiar de que Ele pode fazer no nosso presente e também no nosso futuro. Por que esquecemos tão facilmente o que Deus fez por nós? Como louvor e adoração pode ajudá-lo em momentos difíceis? O louvor e a adoração é muito importante, né? Até a avó que conta, né, que um dia ela estava muito em casa, estava com medo, muito medo de ficar sozinha, e ela começou a cantar, ela até esqueci que estava sozinha. Então, o louvor realmente faz coisas poderosas na nossa vida, né? Até tirou o medo. Então, isso é para a gente pensar realmente, né? A gente lembrar sempre do que Deus fez por nós no passado e confiar de que no futuro Ele também vai fazer, no presente e no futuro Ele também vai fazer, né? Então, a terapia de Deus, que diz ali no título, né? Então, Elias estava nessa situação. Ele viu milagres, ele parece que esqueceu dos milagres, porque ele ficou com medo, fugiu. E o que Deus fez por ele? Né? Quais foram os remédios simples providos a Elias durante esse período estressante em sua vida? E o que podemos aproveitar disso para a nossa vida? Como nossas ações físicas impactam para o bem ou para o mal nossa atitude mental? Então, lendo lá 1 Reis 19, do 5 ao 9, a gente vê o que Deus fez por Elias. Ele mandou comida, bebida e Elias dormiu. Aí ele acordou, o anjo acordou, Elias comeu, bebeu e dormiu. Então, às vezes, o que a gente precisa, quando a gente está muito estressado, é apenas descansar. Às vezes a gente precisa descansar, porque o descanso é uma terapia de Deus, né? A gente relaxar, descansar, comer, beber e dormir. Às vezes é o que a gente precisa, às vezes a gente está muito cansado, muito atarefado, muito corrido. A gente precisa de descanso. Então, é muito importante isso, né, na história de Elias, porque a gente viu que isso realmente foi uma coisa boa para ele. Né? O repouso adequado, o exercício físico, a dieta saudável são frequentemente prescritos para combater o estresse psicológico, e isso cientificamente. Né? E a gente vê que Deus já lidou com Elias lá há muito tempo atrás dessa forma, né? Com repouso, com uma dieta saudável, e isso ajudou muito Elias, né? O exercício físico, né? Só é um entre parênteses aqui, né? O exercício físico, ele pode produzir endorfinas, que são químicas naturais semelhantes à morfina.
que melhoram o humor e, pelo menos temporariamente, aliviam a depressão. Então, olha como é importante o exercício físico, né? Muito importante. Inclusive, Elias, depois de comer e beber, ele caminhou por 40 dias, né? Não sei se ele comeu e bebeu durante esse tempo, porque ali, quando eu li na passagem, não estava escrito, eu não lembro se está marcado em outro lugar. Mas se comeu e bebeu nesses 40 dias, eu não sei, mas ele caminhou por 40 dias, né? Então, foi exercício físico também. Então, né? E o método de Jesus para controlar o estresse. Todo seguidor de Cristo precisa de um esconderijo tranquilo para se acalmar, orar e ouvir a Deus através de sua palavra escrita. Para Elias, foi 40 dias caminhando no deserto, chegando numa... Não sei se foi deserto, não lembro mais. Alguém lembra se é deserto? Mas caminhando, acho que foi no deserto. Eu sei que ele chegou numa caverna e descansou lá, ele encontrou Deus. Esse foi o refúgio dele. Foi o refúgio de Elias, né? E Jesus? Jesus e os discípulos, como será que era para eles se desestressar? Quando eles estavam muito agitados, com muita coisa, como que será que era? Também tem na Bíblia. Vamos ver, ó, em Marcos 6:31, 6, versículo 31, diz assim, que lições podemos tirar para nós mesmos? Né? A pergunta, para ler lá em Marcos 6:31, que lições que a gente pode tirar? Lá conta a história de que Jesus e os discípulos eles foram descansar, né? Jesus eles foram para um lugar, se retiraram do local onde eles estavam e eles foram descansar. E com frequência você faz isso por si mesma ou sempre tem uma desculpa? Agora eu queria saber de vocês. Vocês tiram um tempinho para descansar às vezes? É difícil, né? A gente tá tão corrida a nossa vida, né, Adriele, que às vezes é difícil a gente tirar mas deveríamos, né, tirar um tempinho para descansar. Às vezes eu penso, para descansarmos, né? Às vezes eu penso, agora eu vou lavar minha louça e vou descansar um pouco, mas não dá tempo. Antes dava, agora eu não estou conseguindo. Está muito corrido, né? Mas dá para pensar agora e começar a fazer isso, né? Temos que fazer, né? Ter esse descanso, né? Ó, eu vou ler Marcos 6. Eu tiro porque eu sinto necessidade. Às vezes eu até comento com a Nelly, digo, eu tenho que me deitar um pouco, nem que esteja uma meia hora, 20 minutos, eu me recupero bem daí. Mas não sei se é por causa que eu tomei muita medicação, que eu tenho umas épocas que me dá isso aí, daí eu me recupero, daí fico bem de novo. É só um tempo. É importante mesmo. É importante, ó. Em Marcos 6:31 diz assim, ó, que é esse versículo que era para ler. E ele lhes disse, Jesus falando para os discípulos, depois de eles ter feito várias coisas, né? Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, os discípulos, eles tinham ido para algum local e eles voltaram para Jesus e falaram tudo que eles tinham feito. E o que Jesus falou? Ó? E ele lhes disse, vinde, repousar um pouco, à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então, o que Jesus falou depois, quando os discípulos chegaram e falaram assim, olha, a gente trabalhou bastante, a gente fez isso, aquilo. O que Jesus falou? Vem, vamos descansar, vamos para um lugar deserto, né? Vocês vão ter que comer, se alimentar, descansar um pouco a cabeça, né? Porque senão a gente não aguenta, a gente também não faz nem bem feito o trabalho posterior ao que a gente cansou. Então, se a gente tem um momento de descanso, a gente vai estar mais forte para as outras atividades. Né? Então, esse versículo eu quis ler com vocês porque ele é muito importante. Né? Jesus falando, vem, vamos repousar. Vamos comer, vamos descansar, vamos para um lugar deserto, a gente não tem essa multidão toda aqui, para a gente descansar um pouco. E eles realmente foram. Então, ali em Desejar de Todas as Nações, página 55, diz assim, a felicidade de Jesus encontrava-se nas horas em que estava sós com Deus e a natureza. Era assim que Jesus também descansava, com Deus e com a natureza, conversando com Deus. O alvorecer frequente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Dessas horas quietas, voltava para casa, a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. Também, quando a gente está estressado, a gente não vai conseguir dar um exemplo de paciente labor. A gente vai querer terminar tudo de uma vez e não está contente com nada, não está feliz com nada.
e só vai estressar outras pessoas, acabar se estressando mais ainda. Então, não, a gente não pode ficar sem descanso, a gente tem que descansar, a gente tem que tirar um tempo pra gente, né? E também tem outra ali, o que outros santuários Jesus tinha? Jesus ia no templo, né? Ali em Marcos fala que Jesus ele ia no templo também, lá ele também podia ter um contato com Deus, com os irmãos. Então era uma forma também de ajudar ele, né, na caminhada dele. Então aqui uma pergunta para a gente pensar também, ó. Como você pode aplicar o método de Jesus de gerenciamento do estresse em sua vida? Né, a gente viu aqui que a gente tem que descansar, a gente tem que ir para um lugar onde está nós ou pessoas que a gente gosta de conversar com pessoas, amigos, família, né? Isso também é uma forma de desestressar também. Conversar, ir para a natureza, ler a Eu tenho Bíblia. fazendo orações também, eu coloquei. Orações também, falando com Deus. Era o que Jesus fazia, né? Ó. Ele se encontrava nas horas em que estava sós com Deus e com a natureza. Então, era um momento de descanso dele. Então, como que a gente pode aplicar o método de Jesus na nossa vida para gerenciar o estresse? Dessa forma também como ele fala aqui, né? Nesses versos tão importantes. E trazendo alívio aos outros, agora é o título ali, ó. Então, lá em Atos, né, também fala sobre o Espírito Santo, né? Então, ó, quais as características específicas do comportamento de Jesus usados por Pedro para descrever seu mestre? Pedro falou, né, que ele era ungido de Deus e tinha o poder do Espírito Santo. E ele saía fazendo bem. Então, assim, para a gente ajudar os outros, a gente tem que estar bem com nós mesmos, né? Se a gente não está descansado, se a gente está estressado, a gente não vai conseguir ajudar os outros. Porque a gente não consegue ajudar nem nós mesmos estressados, imagina os outros, né? Então, ali a gente estava vendo sobre a terapia de Deus, o método de Jesus para controlar o estresse para nós. Isso para nós, para a gente colocar em prática na nossa vida. Claro que a gente pode aconselhar os outros a seguir esses métodos também, né? Mas isso aqui é para nós colocar em prática na nossa vida. Depois que a gente colocar isso em prática na nossa vida, a gente daí sim sai e ajuda os outros. Como? Pedindo orientação de Deus, né? E o poder do Espírito Santo, assim como Jesus tinha, né? Pedro relatou. Ele era ungido de Deus e tinha o poder do Espírito Santo. Então ele saía e ia fazendo bem. Ele tirava o momento dele, ele ia para o deserto com os discípulos, ele ia para o mar, ele se afastava um pouco, né, da multidão para estar em contato com Deus, com a natureza. E depois, quando ele chegava em algum lugar e tinha uma multidão, ele conseguia fazer bem feito o trabalho dele. Inclusive, eu não sei se vai ser mais para frente, que Jesus ele foi com a multidão pro mar, né? Ficou lá com eles, descansou, conversaram, ficaram em contato com Deus, com a natureza. E quando eles cruzaram o mar, eles chegaram no lugar onde tinha uma multidão. E aí, essa história é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então, depois de Jesus e os discípulos ter descansado, eles chegaram no local onde tinha uma multidão e Jesus ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, olha a grandeza, o milagre, a maravilhosa história que a gente tem da multiplicação dos pães e dos peixes depois de um descanso dos discípulos e de Jesus. Né? Então, é muito interessante a gente ver isso. Eles descansaram, eles cuidaram deles, e depois Jesus foi lá e cuidou de uma multidão imensa com apenas 5 pães e 2 peixes. Né? Então, o estilo de Jesus era fundamentalmente altruísta. Ele utilizou toda a sua energia para servir aos outros, para trazer-lhes alívio através de suas palavras bondosas e poder de cura. Na maioria dos casos, a pressão do trabalho, dos relacionamentos, do dinheiro, de todas essas coisas, né, que a gente tem hoje em dia, é egocêntrica. Tudo para nós, né, para o nosso bem. Eu quero dinheiro para mim, eu quero ter bons relacionamentos, mas é para me favorecer. Né? A pressão do trabalho também é tudo sobre nós. Né? E concentrar-se nos outros e não em si mesmo é uma boa forma de remover a pressão pessoal. Então, às vezes a gente se pressiona muito, a gente se cobra muito, mas se a gente parar de pensar em só nós, e a gente pensar nos outros, essa pressão de nós vai sair e a gente vai ficar até mais feliz, vai se sentir mais feliz. Porque quando a gente faz alguma coisa, algum trabalho, alguma ação pelo outro, a gente também tem muitas hormônios positivos em nós, gera hormônios positivos. Isso faz com que a gente se sinta mais feliz.
né? Então, às vezes, a gente fica muito assim para nós, e a gente acaba ficando estressado por causa disso. Mas se a gente parar de olhar um pouco para nós e olhar mais para os outros, ajudar mais os outros, fazer mais ações, a gente vai se sentir melhor, né? E essa pressão de tudo nós, vai sair um pouco. Isso vai ajudar muito. Então, ali tinha que ler a pergunta 9, lá tinha que ler Gálatas, Filipenses e João. E a pergunta é assim, qual é a mensagem para nós? Então, de Gálatas 6, 2, a mensagem que a gente pode tirar de lá é que a gente tem que pegar as cargas um dos outros, porque assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. Né? Às vezes a gente pensa assim, não, a gente não tem que se meter na vida dos outros. Realmente, a gente não tem que se meter na vida dos outros, mas ajudar os outros a levar as cargas deles, né? E isso a gente vai estar praticando a lei de Cristo. É ajudar, não é para apontar, não é para excluir, para prejudicar, não, é ajudar. Né? Se a gente vê que o irmão está precisando, a gente vai lá e ajuda. Isso é cumprir a lei de Cristo. Está lá em Gálatas 6:2. É uma mensagem muito importante essa para nós. Às vezes a gente pensa assim, pode falar. Eu entendi, assim, coloquei ajudar ao próximo com humildade e amor. Isso mesmo. Eu entendi, assim, essa parte de Gálatas 6:2. A gente pode até ler essa parte. É que, na verdade, a gente podia colocar a nossa opinião sobre o verso, mas o que está escrito ali mesmo é como eu tinha colocado aqui, né? Gálatas eu sempre acho muito difícil de encontrar. Ele fica bem no meio, assim, de vários... Antes de Efésios, né? Gálatas 6:2, ó. Aqui na minha Bíblia diz assim, ó. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então, a gente traduzindo isso, para colocando na nossa visão, é como a irmã falou, é levar com humildade, bondade e amor para os outros, né? Mas a gente levar a carga deles, ajudar eles com humildade, bondade e amor, a gente vai estar cumprindo a lei de Cristo. Muito importante isso. E em Filipenses 2:4, a gente pode tirar de mensagem de que a gente que não se importe apenas com o que é seu, né? A gente não precisa na verdade, não deve se importar só com o que é meu. A gente deve também se importar com os outros, né? Sim. Em João 15:13, traz como mensagem de que não tem amor maior do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. É o que Jesus fez, né? Ele, por amor, ele deu a própria vida em favor de nós, né? Dos nossos pecados, para nos perdoar. Então, não tem amor maior do que esse, né? Então, a gente tem que colocar sempre lá das emoções que a gente estudou. Vocês lembram? A gente falou, o amor é o maior das emoções. Se a gente tiver amor, todas as outras coisas vão sendo seguidas, né? E o amor também aqui também. A gente vai acabar ajudando as pessoas, vai trazer bem para nós mesmos, né? Então, o John ali, ó, que fala sobre uma história, ele deu um exemplo de como sobreviver ao estresse de mudar o foco de si mesmo para os outros. Daí é uma historinha, né, que é dele, na verdade é uma história dele, né? Bom, em 1879, a companhia Standard Oil de John controlava cerca de 90% do refino dos Estados Unidos. Aos 50 anos, ele era o homem mais rico vivo, aos 50 anos de idade. Mas em 1891, ele teve um colapso nervoso e quase morreu, aos 1891. Porém, ele se recusou de sua doença ele se recuperou de sua doença em poucos meses. Como que ele fez isso? Além de praticar hábitos de uma dieta simples, descanso e exercícios, ele decidiu doar sua fortuna e passar os 40 anos restantes de sua vida como filântropo. No início do século XX, sua fortuna pessoal era de quase 900 milhões de dólares. Por ocasião de sua morte, seu patrimônio totalizou 26 milhões de dólares, ou seja, né, diminuiu bastante. Suas doações realizaram um bem enorme no mundo e ele prolongou sua vida em quase outros 50 anos, vivendo feliz até os
97 anos. Então, a gente vê aqui na história de John, né? Ele era um homem muito rico, muito próspero, mas ele era muito estressado. Ele teve um colapso nervoso, ele quase morreu. Daí, o que adianta também, né? A gente ter riquezas, bens, a gente ter o que parece que é o que importa, e parece que é o que importa, né? Não é o que importa, é o que parece que é o que importa. E a gente ter um colapso nervoso e morrer cedo ainda, né? Então, ele entendeu isso, né? E não é que a gente não está estudando, venda tudo que vocês têm e viva, né, de forma sem, como que eu posso falar? Sem planejamento. Não, não é isso. Mas era o que estava prejudicando ele, né? A riqueza dele estava prejudicando ele. Assim como do jovem rico que a gente leu na Bíblia, né? Então, a gente tem que ver na nossa vida. Às vezes, pode ser que não seja riqueza, mas às vezes a gente, porque não faz um exercício físico ou não se alimenta bem, né? Essas coisas podem prejudicar, sim, a nossa vida. Então, a gente tem que ver o que na nossa vida está precisando mudar, né? Para o John, era a riqueza dele, que estava perturbando ele. Assim como também os hábitos dele, que ele falou também que teve que mudar os hábitos. Mas, às vezes, a gente tem que pensar um pouco, ver o que a gente precisa mudar para a gente ser um pouco menos estressado. Às vezes, diminuir um pouco de hora de trabalho, às vezes, diminuir um pouco de hora de estudo, às vezes diminuir um pouco de horas de afazeres, né, domésticos também. Tem uma parte no livro da Ellen White que é muito importante, no Mente, Caráter e Personalidade, que diz assim, que às vezes algumas horas de trabalho que a gente gasta, a gente poderia levar a metade do tempo para fazer, porque às vezes a gente fica ali, né, fazendo as coisas e não coloca uma meta e não faz as coisas mais rapidamente, a gente perde muito tempo naquilo e se estressa também. Às vezes a gente fica, não cabe mais esse trabalho, mas às vezes se a gente desse uma apressadinha, a gente conseguia terminar ele mais rapidamente. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode mudar na nossa vida. É só a gente agora analisar um pouco e ir mudando, né? Aos poucos a gente consegue. E então, ali, a pergunta: qual tem sido a sua experiência com as bênçãos advindas do serviço aos outros? Por que não fazer um esforço concentrado e em oração para realizar mais? Né? É uma coisa para a gente se pensar também, porque muitas vezes a gente acaba pensando em nós mesmos todos os dias, toda hora, e a gente nunca pensa no próximo, né? Às vezes a gente passa semanas sem dar um quilo de alimento, sem falar uma palavra de conforto, sem mandar uma mensagem de esperança. E isso é muito preocupante, né? Para o momento até que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui para discussão. A gente pode só pensar, ou também, se vocês quiserem falar algumas, também podem falar, tá? Por que ajudar os outros faz com que nos sintamos bem? Ao mesmo tempo, por que é tão difícil nos doarmos aos outros? Como podemos aprender a estar mais dispostos a morrer para o eu, a fim de atender às necessidades daqueles que nos cercam? Considere atentamente seus hábitos de saúde. O que você come e bebe? Em que tipo de programa de exercício você está? Está fazendo algum exercício físico? Quanto tempo de lazer você tem? Quanto tempo você tira para ti, né? Para te descansar ou para te se divertir? Que mudanças você pode fazer para ajudá-la a se sentir melhor emocional e fisicamente? Que mudanças na sua vida que pode mudar para melhorar? Quanto tempo livre você tem? O que você faz com esse tempo? Como você poderia utilizar melhor esse tempo para fortalecer seu relacionamento com Deus? Então, são perguntas para a gente pensar, porque são bem importantes que podem mudar completamente nossa vida. Né? Pode mudar de 180 graus. Se a gente está indo para cá, a gente vai para lá, para o outro lado. Então, é muito importante a gente pensar. Pode falar, Nelly. Eu trabalho nessa área social, eu gosto muito. Nossa, eu me sinto muito, muito feliz, sabe? De poder fazer esse trabalho, trabalhar para os outros, né? Eu gosto muito, muito, muito mesmo, sabe? Faço para Deus mesmo, assim, sabe? Sinto as bênçãos de Deus na minha vida, né? Porque Deus tem abençoado muito. E é um trabalho maravilhoso. Eu gosto. Como a gente viu ali, né? Ajudar os outros libera endorfina no nosso cérebro. E isso é um hormônio bem positivo, né? É igual quando a gente faz exercício físico, né?
Então, é muito importante a gente fazer essas ações, né? Mas o que vocês gostariam de comentar aqui? Ficaram com alguma dúvida do estudo? E os hábitos de saúde a gente procura, eu pelo menos procuro, né? Durmo cedo, ter minha comunhão com Deus com bastante tempo na madrugada, porque daí estudo pela manhã, porque eu sei que já tentei durante o dia, de Senhor, tem que tirar mais uma hora durante o dia para o Senhor, mas está difícil, né? Então, aí vai acabar minha bateria. Acabou minha bateria. Mas então procuro, né? Então fazer nos horários que dá comunhão com Deus, pelo menos eu tenho, né? Os hábitos saudáveis, minha alimentação, né? Mesmo que a gente às vezes não consiga tirar o tanto que a gente gostaria, pelo menos a gente tira um pouquinho, depois a gente vai aumentando, né? O importante é fazer, o importante é começar. Depois a gente vai mudando, porque se a gente nunca começa, que é sempre uma meta lá alta, a gente nunca vai conseguir, às vezes, de primeiro já ter. Por exemplo, eu quero ter 1 hora de comunhão com Deus todos os dias de manhã. Mas se a gente não começa com 15 minutos, talvez a gente nunca chegue nessa 1 hora. Então, o importante é começar, né? Depois a gente vai aumentando. Eu procuro fazer isso também, ver. E depois que um dia que falha, parece que está me faltando alguma coisa. Então, eu disse, não orei, que eu estou tentando orar de manhã e de meio-dia e de noite, né? Em vez de de meio-dia está muito corrido, eu deixo para trás. Daí, então, isso aí parece que faz falta. Então, tu acaba agregando, né, ao que tu te propôs, mas quando tu não faz, tu vê que tu não fez, né? Inclusive, eu lembrei que a gente não orou para começar, mas agora a gente vai orar para terminar. Eu até ia perguntar, eu achei que eu tinha perdido a oração quando eu fui avisar. Eu fui avisar minha amiga que estava começando, eu digo, perdi a oração. Então tá, então não perdi, tá bom. Não perdeu. Mas a gente vai fazer a oração no final, tá? Então, ficou alguma dúvida sobre esse estudo? Não, tá bem declarado, né? É muito interessante a gente ver, assim, os personagens da Bíblia tendo as mesmas dificuldades que a gente, né? Porque a gente pensa, às vezes, que nós somos os únicos, que a gente que tem problemas, outras pessoas não, mas a gente vê que todo mundo tem problema, inclusive os personagens da Bíblia. Inclusive, Elias foi levado de carruagem para o céu, né? Ele teve o problema dele, as dificuldades dele, o desânimo, mas o importante é não deixar isso abalar e nos derrubar, porque Elias, ele ficou desanimado, fugiu, ficou lá sozinho e tentando se recuperar, mas depois ele não ficou por ali, não, né? Ele foi ao trabalho. Então, é assim, mas às vezes a gente precisa de um descanso, mas ele teve medo. Ele teve medo também, né, Andriele? Por causa teve medo. Ele fugiu também das garras da Jezebel, né? Jezebel, ela queria matar ele, né? Isso. E aí eu acho que ele teve medo e fugiu. Isso aí a gente até ouvi no culto, né? Que quem estava passando a mensagem comentou isso. Aí quando estava falando, eu lembrei que ele teve medo. Teve medo, Teve medo, daí ele estava desanimado já. Sim, e daí agregou tudo que ele estava passando, né? Essa palavra filantropo, eu procurei para ver o que era, é aquele que ama a humanidade. Eu procurei no Google, né? Ali na última parte, né? Ali 40 anos restando de sua vida como filantropo. Então, o resto dos 40 anos que ele decidiu ajudar, então, essa palavra quer dizer que ele resolveu amar a humanidade, né? Doando a fortuna dele, né? E ali diz, né, que ele ajudou muitas pessoas com isso, né? As doações realizaram um bem enorme no mundo. Né? E ele prolongou também a vida dele por quase 50 anos. Sim, talvez ele tivesse morrido muito mais cedo. Na verdade, ele morreu com 97 anos. Sim, então, e se ele teve um colapso nervoso mais ou menos com 50, né, ele prolongou a vida dele
com mais 50, então realmente ele poderia ter falecido muito mais cedo, mas ele decidiu amar a humanidade. Então, isso fez com que a vida dele prolongasse, além Sim, das práticas saudáveis, né, também, de saudável. alimentação, exercício, são muito importantes. Então, seria isso. Agora a gente já está indo para a quarta lição, ó. Vai ser sobre relacionamentos o próximo. Vai ser quinta-feira que vem, às 7 horas. Toda quinta às 7 horas. Né? Agora vai ser sempre esse horário e todas as quintas nesse site que tu passou, né? Isso mesmo. A Tá. não ser que mudem o link, né? Porque às vezes pode dar algum problema e o pastor pode acabar mandando um outro link. Mas se eles mandarem um outro link, a gente acaba mandando para vocês o outro também. Mas a princípio seria esse, eu acho. Acredito eu. Não sei se a mãe pode responder. Eu não sei se a Zetinha mandou para a irmã Maria Ema o link, porque ela estava doente a semana passada e ela disse que essa semana ela ia ver, né, o nosso... Eu mandei. Ela disse que não tinha baixado o Zoom ainda. Daí eu falei para ela, baixa lá que é rapidinho, mas acho que não deu certo. Vamos assessorar ela, né, Zetinha? Isso, ajudar ela, que ela gosta também de participar. Sim, ela só não participou que a semana passada ela estava bem ruim da gripe, dor de garganta, dor de cabeça, até ela não foi na igreja, mas ela disse que essa semana ela ia começar a estudar com nós. E a minha amiga também fez a cirurgia no olho, aquela que foi conosco aquele dia, fez a cirurgia no olho e a semana passada ela não podia ficar no celular, mas ela disse que ia escutar, mas hoje ela ia começar também, vou ver se ela conseguiu aí começar. Tá bom? Tá tudo certo. Que bom, então. Vamos mandar para quem a gente tiver de amigos aí, a gente manda o link para eles acessar também, que é muito importante, né? São coisas que agregam na nossa vida, né? Muito. A gente estuda mais um pouco a Bíblia, também sobre a ciência, né? Que com certeza comprova Deus de uma maneira muito palpável até, né? Então é muito importante a gente estudar. Então acredito que é isso, né? Semana que vem se encontramos novamente, quinta-feira, às 7 horas, e vamos falar sobre relacionamentos. Um assunto também muito importante. Aí vamos orar para finalizar. Oi? Estou ansiosa pelo próximo já. Eu também. Eu também já vamos muito estar com vocês. Eu vou mandar já a foto para minha amiga da lição 4 para a semana que vem. Vamos mandar para a irmã Maria Ema, né? Para a irmã Maria Paulina também, né? Para elas começarem, tá bom? Mas quem também, se quiser também, eu posso mandar para vocês o PDF do estudo. Daí tem todos os estudos, daí não precisa bater foto, pode enviar o PDF com todos os estudos. Eu quero. O Zetinha está mandando para a Gina, que disse que ia participar, não está participando. Não, eu esqueci de perguntar para ela. Eu não passei o link. Não sei se tu passaste para ela, Zetinha, o link para a Gina. Eu acho que a Adriele tem o número dela, ela estava lá aquele dia no encontro. Sim, ela queria... Eu acho que da Gina não. Eu mandei só para as que eu tenho ali salvo, que elas pegaram um número. Eu acho que da Gina eu não tenho. Elas não pegaram Elas não pegaram de todos, lá não deu de pegar de todos. Me manda em PDF que eu quero mandar para elas daí. Pode deixar que eu vou mandar. Para a Mari que a também. gente finalizar aqui. Né, Nelly? Para a Mari também, né? Isso, a outra, a Nara, eu mandei, não sei se ela está assistindo, mas mandei já para ela o link, né? Amanhã eu vejo com ela. Pode assistir depois, está gravado, né? Está gravado. Só o outro a gente não recebeu a gravação ainda, não sei se o pastor já enviou. Ele já enviou o link da gravação? Esse e o próximo, o outro já. Então tem que pedir para ele. Então tá, vamos orar então, para a gente finalizar. Quem pode orar para nós? Posso orar? Pode, então. Oramos. Grandioso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou essas mensagens maravilhosas na Bíblia, de pessoas que também como nós, que
também sofreram, passaram dificuldade, mas também se ergueram com a tua ajuda, com a própria natureza, Senhor, que o Senhor deixou, é o nosso remédio. O descanso, o ar puro, alimentação saudável, exercício, confiança em Ti. Nos ajuda, meu Pai, que possamos desfrutar dessa natureza tão linda que o Senhor deixou para nós e melhorar, Senhor, nossas emoções, que possamos sempre estar com saúde e andando nos Teus caminhos, Pai. Abençoe a cada um de nós, nossos amigos, nossos familiares, e a Adriele, que o Senhor possa sempre inspirar ela, que ela possa passar essa mensagem para cada um de nós, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigada pela participação. Até quinta que vem. Até. Tá. Beijo. Um feliz sábado e um fim de semana abençoado para vocês, tá? Amém. Para vocês também. Tá, bem. Amém. Tá, obrigado. Tchau.